Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Nessa noite queremos apresentar uma comunhão especial para a igreja, com o objetivo de que todos nós sejamos supridos nesse momento de angústia, esse contexto de dificuldades que nós temos enfrentado, todos nós, a igreja, os filhos de Deus, as pessoas em toda essa terra, né? E precisamos nos apegar muito mais à palavra de Deus. Esse é o nosso coração nessa noite, trazer uma comunhão de mais fortalecimento para a igreja. Na verdade, nosso sentimento nesses dias tem sido de uma sensação de perda, né? Nós perdemos algo muito importante para nós, algo de grande valor. E a sensação é geral, né? Até alguns têm compartilhado que estão sentindo como se alguém que era feliz e não sabia. Por que isso tem acontecido? Temos sido muito restritos na questão do nosso igrejar. Por muitos anos nós desenvolvemos um viver muito intenso de igrejar. Tem sido muito difícil para nós hoje manter um viver de igrejar no contexto de isolamento social. Mas eu queria compartilhar algo nessa noite, né? Eu queria me basear em Mateus capítulo 24, versículo 34 e 35, que diz o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Não sei se você conseguiu perceber aqui, mas até o nosso igrejar é algo que pode passar. Coisas positivas da nossa vida podem passar. Mas existe uma coisa que não pode passar. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa maior referência. É aquilo que nos sustenta em qualquer contexto e em qualquer situação. Mesmo que sejamos submetidos a uma situação dramática, como que estamos vivendo hoje. Se nós temos a palavra de Deus, nós temos a firmeza, nós temos a segurança de que a vontade de Deus irá se cumprir em nossa vida e em toda essa terra. Para completar esse sentimento, eu queria ler ainda Hebreus, capítulo 4, que diz o seguinte: versículo 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa palavra tem o poder de nos dar o discernimento espiritual. Ela opera de maneira profunda em nosso ser, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Essa palavra é viva e eficaz. E no versículo 13 fala: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Se nós estamos sob o operar dessa palavra de Deus em nosso viver diário, como a nossa referência principal, irmãos, nós conseguiremos compreender tudo o que está acontecendo à nossa volta, né? E não apenas compreenderemos isso, como também
subjugaremos todas as coisas negativas à nossa volta. Mas é importante que essa palavra opere dentro de nós. Jesus é o Senhor. Então, eu creio que esse é um sentimento que vai nos ajudar a enfrentar o quadro atual à nossa volta, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. O que de mais importante nós poderíamos fazer hoje, frente a tudo que está acontecendo à nossa volta? Queria também dar uma orientação. Por um lado, nós temos que nos informar. Informação é muito importante hoje. E existem muitos veículos de informação trazendo orientações para nós. Existem irmãos capacitados, né? Temos hoje até mesmo um boletim diário no Instituto Vida para Todos, que nos trazem orientações muito boas, né? Importantes. Mas uma coisa nós não podemos fazer. Nós não podemos nos embriagar dessas informações. Existe um bombardeio de notícias chegando, né? Em nossas casas, nas redes sociais, televisão, o tempo todo. E se nós não tivermos o devido discernimento, nós nos embriagaremos dessas coisas e ficaremos perdidos, atordoados, alguns angustiados e até mesmo alguns deprimidos. Como lidar com essa situação? Então, o nosso sentimento é sugerir um prato diário que vai nos ajudar muito. É um prato que nos traz a palavra de Deus, como essa referência para nos nutrir, nos encorajar, nos dar uma visão celestial das coisas, uma visão superior do que está acontecendo. Precisamos manter um contato diário com a palavra de Deus. E graças ao Senhor que o Senhor tem nos dado dois instrumentos que nos ajudam muito, né? Por quê? Porque existe uma palavra atual, existe uma palavra profética, uma palavra que responde, que traz uma resposta instantânea para tudo o que acontece em nossa vida, né? Então, essa palavra de Deus, esse falar atual de Deus, pode nos ajudar muito. Vai nos ajudar muito em tudo que nós estamos enfrentando. Eu queria mostrar isso para os irmãos, olhando a partir do livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 a 3, que fala o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Aqui tem uma expressão interessante, né? Que mostra que a revelação de Jesus Cristo anuncia para nós as coisas que em breve devem acontecer. Podemos afirmar, a grosso modo, que essa é a palavra profética de Deus. É a palavra que nos mostra o que em breve irá acontecer. Ela nos orienta em que fazer, como fazer. Nos dá uma resposta espiritual, que é a revelação de Deus para qualquer conjuntura, qualquer período e qualquer tempo, né? No tempo do apóstolo João, essa palavra atual, que trazia o que iria acontecer, foi composto por 4 grandes visões, né? Que delimitaram o livro de Apocalipse, né? Mas hoje também Deus tem para nós uma palavra atual. E se nós olharmos o versículo 2 e 3, nos mostra o quê? Que essa palavra é atestada, né? Que fala, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Quem atestou? O próprio apóstolo João, né? Que se coloca como servo aqui, né? No final do versículo 1.
Você percebe que essa palavra também precisa de canais. Deus tem uma palavra profética, instantânea, de direção para o seu povo hoje. Mas é necessário que tenha ou que hajam canais. E João se coloca como o servo que recebeu essa revelação de Deus e canalizou essa revelação para os outros servos, né, que aparece aqui no plural, Senhor Jesus. Isso nos mostra o quê? Que nós precisamos de um relacionamento com essa palavra profética de Deus, que não pode ser superficial. Essa palavra tem que entrar em nós e tem que fluir de nós. O que se contrapõe a ser um canal? Podemos citar, por exemplo, um filtro. Um filtro, ele serve para poder reter as impurezas. Por exemplo, um filtro de água, né? Ele retém as impurezas e deixa vazar apenas aquela água pura, né? Tem sua utilidade. Mas no aspecto da palavra profética de Deus, eu e você jamais podemos nos tornar como filtros. Pelo contrário. Nós não podemos ser aqueles que retêm a palavra de Deus, que estancam a palavra de Deus, ou que filtram a palavra de Deus. Pelo contrário, essa palavra tem que entrar em nós, né, como nós vemos em Hebreus 4:12, tem que operar em nós, separar juntas e medulas, realizar uma obra em nós, produzir um impacto em nós e tem que fluir de nós. Como isso acontece, né, o resultado João apresenta aqui, né? É uma palavra testada, né? Ela produz um testemunho de Jesus Cristo. E ela produz uma reação em cadeia, como mostra o versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia, a palavra profética de Deus, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vou citar um exemplo aqui de Paulo, né? Porque Paulo foi alguém, ele foi um servo de Deus, e Deus usou também para dispensar a sua palavra profética, dispensar a sua direção para as igrejas, e produziu um ministério muito forte no Novo Testamento, né? Vamos olhar em Filipenses capítulo 3, versículo 1, falar algo interessante. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim mesmo me desgosta e é segurança para mim, não me desgosta, né? E é segurança para mim que para vós outros, vou ler novamente, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo está falando o quê? Do ruminar da palavra profética de Deus. Então, esse processo que eu comentei há pouco, né? Onde a palavra entra em nós e é canalizada por meio de nós, envolve exatamente o ruminar diário dessa palavra. Isso que Paulo está orientando para a igreja em Filipe aqui. Ou seja, as suas palavras, ele não se importava em repeti-las, em ruminá-las, para que essa palavra profética de Deus produzisse um resultado no nosso viver, né? E se você olhar em 2 Coríntios, capítulo 3, né? Paulo fala algo interessante. Essa palavra profética de Deus, quando é ruminada por nós, ela vai produzir algo tremendo. Olha só o que diz o versículo 2 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida em nosso ministério, escrita com tinta, não com tinta,
mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Que maravilhoso, né? Paulo fala aqui das cartas vivas. Quem são esses? São aqueles que estavam recebendo o falar profético de Deus, ministrado por ele, pelo seu ministério. E essa palavra estava sendo recebida, ruminada, vivida e praticada por um grupo de pessoas. Então essas pessoas eram o quê? As cartas vivas do ministério de Paulo. Jesus é o Senhor. Irmãos, não há nada mais importante para nós fazermos hoje do que isso. Nos constituir no falar profético de Deus. Amar a palavra do Senhor. Valorizar a palavra do Senhor. Tem dois instrumentos maravilhosos que nos ajudam muito. Que não vão nos faltar. O igrejar pode até faltar. Pode até passar. Mas a palavra de Deus não passar. Então o alimento diário é um instrumento maravilhoso, né? E ele não para. Uma boa notícia que nós recebemos essa semana é que vai ser disponibilizado, né, já na segunda-feira, dia 30, o novo alimento diário na forma digital. Jesus é o Senhor. Em breve vai chegar a forma escrita. Inclusive, os assinantes devem se manter como assinantes. Mas essa palavra vai ser aberta para todos. Isso é maravilhoso, né? Porque a palavra de Deus não pode passar. E além disso, irmãos, nós temos um projeto maravilhoso que nós queremos restaurar esse encargo na igreja, né? Que é o projeto Livro na Minha Mão. É um projeto de reforço do alimento diário. São livros muito atuais, muito frescos, que trazem um conteúdo mais recente do alimento diário, de maneira mais englobada, né? Um falar mais impactante, reforçando, ruminando, para que nós possamos ganhar essa palavra como canais, ela entrar em nós e de fato nos tornar essa carta viva, né? Então o projeto Livro na Minha Mão é um projeto maravilhoso e nós devemos agarrá-lo, especialmente nesses dias onde a palavra de Deus precisa se tornar a nossa referência principal. Jesus é o Senhor. Então, nós vamos incentivar a igreja nesse sentido, né? Especialmente nós queremos retomar esse encargo, né? E fortalecer a leitura desse livro. Vem agora e eu te enviarei. É o mais novo livro, alguns já estão até lendo, né? Já adquiriram o seu. É o mais novo livro do projeto Livro na Minha Mão. Inclusive, nós vamos adotar, nesse período que estamos passando de confinamento, de isolamento social, todas as quartas-feiras, um dos irmãos líderes da igreja no Gama irá ministrar uma palavra baseada no capítulo desse livro. Hoje era para nós fazermos isso, mas eu vou apenas introduzir, fazer o prefácio, né, dessa palavra, e semana que vem alguém vai estar aqui e vai ministrar o capítulo 1 desse livro, né? Eu queria apenas fazer um prefácio e tentar colocar um gostinho, um pouquinho do sabor desse livro no coração dos irmãos, a fim de que todos sejam despertados a ler e a valorizar essa palavra atual do Senhor para nós, né? Então esse livro, Vem Agora que eu te enviarei, foi escrito pelo nosso irmão Miguel Mar. Ele tem um foco interessante. O foco dele, quando você olha para o título, você diz, puxa, esse livro quer me fazer pregar o Evangelho. De fato, o Senhor quer nos levar a pregar o Evangelho. Mas o foco desse livro, essencialmente, não é esse. O resultado disso, muito provavelmente, é pregar o Evangelho. Porque esse livro ele quer produzir em mim e você um foco
o foco do nosso viver, um foco principalmente em nosso serviço ao Senhor, que é o foco da vinda do Senhor, ao Senhor Jesus. Na verdade, irmãos, esse livro quer produzir em nós o sentimento de uma missão, uma comissão que precisa direcionar ou influenciar todo o nosso viver. Tudo que fazemos nessa terra hoje precisa ter esse foco, esse direcionamento, essa influência, esse encargo da volta do Senhor. Quando olhamos para a experiência de Paulo, né, vamos olhar aqui em 2 Timóteo, falei, vou só introduzir o livro, não vou entrar no capítulo 1, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, Paulo está no final da sua carreira. Ele fala que já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Jesus é o Senhor. Percebe aqui que Paulo, no final da sua carreira, ele aponta para a vinda do Senhor. Ele abre o seu coração para aquilo que norteou todo o seu viver. Desde o início, o que pulsou no coração dele foi exatamente esse amor pela vinda do Senhor. Irmãos, esse sentimento, essa comissão queimando em nós, influenciando o nosso viver, direcionando o nosso viver, irmãos, vai produzir um serviço que agrada a Deus. Jesus é o Senhor. Eu queria ainda comentar sobre 2 termômetros que pode medir, de fato, sobre o quanto eu e você estamos amando ou valorizando a vinda do Senhor, ou o quanto a vinda do Senhor está direcionando, influenciando e norteando o nosso andar nessa terra. Jesus é o Senhor. Primeiramente, irmãos, primeira maneira de medir isso é pelo nível de responsabilidade que eu e você temos com as coisas do Senhor hoje. Amém? Mas eu não amo a volta do Senhor. Como é que eu vou medir se eu sou alguém que ama a volta do Senhor? O sentimento aqui não é que você vai estar emotivamente, tem até alguns hinos que falam, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É isso que é alguém que ama a volta do Senhor? Não. Amar a vida do Senhor, nós medimos pelo grau de responsabilidade que nós temos na sua igreja, na sua obra, no nosso viver hoje, no nosso serviço hoje. Mateus capítulo 24 vai nos ajudar a entender isso. 24:45 fala assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Percebe aqui? Ser um servo fiel e prudente. Essa prudência diz respeito a uma continuidade em nosso serviço ao Senhor, em nosso foco, em nosso desejo de trabalhar pela volta do Senhor. E aqui fala que quando ele voltar, achar fazendo assim. Isso mostra o quê? Alguém que está procurando fazer cada vez melhor. Ele não para. Ele não cessa. Seu coração é um coração de um servo fiel, um servo prudente, um servo que é muito responsável,
ele carrega dentro de si uma responsabilidade da volta do Senhor, da vinda do Senhor. Por isso, o seu viver diário, ele está procurando sempre fazer o melhor, cada vez melhor. Jesus é o Senhor. Isso é o quê? É o sentimento de responsabilidade que precisa queimar em mim e você. Bem? Bom, segundo termômetro, né? Que eu creio que afere bem o quanto nós estamos amando ou valorizando a volta do Senhor, está relacionado com o grau ou com o nível de busca que nós temos de nos preparar para a volta do Senhor. Um exemplo interessante e recente, né? Acabaram de cancelar a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. E sabe qual o motivo principal desse cancelamento? Logicamente que é o coronavírus. Mas estudos indicam que talvez no mês de julho, daqui a quase 4 meses, as coisas serão melhores. Possivelmente seria até possível que se realizassem os jogos, né? Pois a pandemia vai estar no grau bem menos acentuado. Mas o principal motivo do cancelamento dos Jogos Olímpicos foi o quê? Que os atletas precisam se preparar. Exige um nível de preparação para chegarem lá em condições de competir. E hoje, com o quadro de isolamento social, é impossível que alguém faça uma preparação adequada. Vamos perceber? Senhor Jesus. Irmãos, significa que nós hoje estamos vivendo um tempo de preparação. Nós precisamos, no tempo que se chama hoje, andarmos com essa preocupação de nos preparar para a vinda do Senhor. Se não temos esse sentimento, essa busca, nós não estaremos qualificados no momento da volta do Senhor. Vamos ver isso de maneira bem clara na leitura desse livro, né? Nos capítulos que serão trabalhados, os 6 capítulos que serão trabalhados. Muito interessante, irmãos, né? Eu queria ler um versículo para mostrar isso para vocês, está em 2 Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Fala o seguinte: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois é dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É necessário uma diligência cada vez maior. O grau de esforço, o grau de preparação é muitas vezes superior a de um atleta que está se preparando para a Olimpíada de Tóquio, que foi transferida para o ano 2021. Para os atletas terem tempo para se preparar. Mas em relação à volta do Senhor, precisamos de uma diligência cada vez maior. Um trabalho intenso de preparação. Eu vou só citar um texto que eu achei muito rico, né? Eu não vou ler, porque vocês vão ler no capítulo 1 desse livro, que está em Marcos, capítulo 13, de 34 a 37, quando o Senhor fala, né, na forma de parábola, de alguém que sai e deixa um grupo de servos numa casa e ordena que se cuide bem dessa casa. Tem a figura de um porteiro ali também, né? Interessante. Que casa é essa? Essa casa é a nossa pessoa, é o nosso ser, é o nosso viver, é o nosso serviço ao Senhor, que exige um cuidado, uma preparação, uma diligência. Inclusive o porteiro ali, o irmão usa uma aplicação interessante. Quando o senhor voltar, ele vai pegar o caderno, o livro de presença, né?
da casa, para saber quem entrou e quem saiu dessa casa. Ó Senhor Jesus, precisamos cuidar dessa casa, não permitir que coisas negativas entrem. Ó Senhor Jesus, vamos ser diligentes, uma diligência cada vez maior, cuidar do nosso viver e do nosso serviço ao Senhor, a fim de estarmos qualificados para a sua vida. E por último, eu queria, nesse contexto de fazer uma introdução desse livro, falar dessa preparação, dessa diligência, que isso está relacionado com a maneira como nós aplicamos o nosso coração na vontade do Senhor. Eu não vou ler, vocês podem ler depois, o texto está sendo muito usado nesse momento atual, em 2 Coríntios, como aplicação do falar do Senhor, que é Mateus 7, de 21 a 23, que fala de um grupo de pessoas que vão chegar diante do Senhor com um relatório de muitas obras, mas que serão rejeitados pelo Senhor. Por quê? Porque não fizeram a vontade de Deus. Irmãos, não adianta fazer coisas. É necessário aplicar o nosso coração na vontade de Deus. É necessário ser um com o coração de Deus. É necessário pulsar com todo o nosso ser na vontade do Senhor. Isso vai qualificar o nosso serviço e o nosso viver diante do Senhor. Eu quero ler um versículo ainda para terminar, que está em 1 Samuel, Acho interessante. Ele vai até nos ajudar nessa questão de valorizar a palavra, 1 Samuel capítulo 3. Jovem Samuel, apesar de tão jovem, ele tinha uma atitude de busca muito grande. Ele era alguém que realmente procurava se preparar, se qualificar para Deus, que é o princípio da volta do Senhor, Então aqui em 1 Samuel 3, versículo 19, fala algo interessante, fala: crescia Samuel, Jesus é o Senhor, e o Senhor era com ele, não eram obras, não eram relatórios, crescia Samuel, e o Senhor era com ele, ou seja, o Senhor estava aprovando o viver dele, aprovando o serviço dele, de um jovem. Sabe por quê? Ele fala: e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Olha que coração, irmãos. Alguém que valoriza o falar do Senhor, valoriza a palavra profética de Deus, valoriza a vontade de Deus, aplica o seu coração na vontade de Deus. Que modelo maravilhoso, Nenhuma das suas palavras deixou cair por terra. Nenhum dos ensinamentos, nenhuma das direções, nenhuma das ferramentas, tudo que Deus trazia, ele agarrava, ele valorizava, ele amava, ele aproveitava, porque ele estava buscando se preparar para fazer a vontade de Deus, para atingir aquilo que Deus tinha para ele. E hoje, o nosso foco deve ser a volta do Senhor, o sentimento de nos preparar para a volta do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar nesses dias e produzir em nós esse coração. Queria fazer oração e encerramento. Jesus é o Senhor. Senhor, precisamos dessa palavra, de fato, entrar em nós e realizar um processo em nosso viver. Nos ajuda, Senhor, nesses dias tão difíceis em que vivemos, a não sermos negligentes, não sermos levianos, ó Senhor Jesus, não sermos influenciados pela conjuntura terrenal. Dá-nos um coração voltado a Ti, voltado à Tua palavra, voltado à Tua vontade, ó Senhor Jesus. Como Samuel, queremos valorizar cada palavra, cada direção que vem do Senhor para nós e andarmos segundo a Sua vontade. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor.